arrependimento, de você abandonar as velhas práticas, da consequência do pecado, do plano da salvação. Mas nessa noite eu quero compartilhar com você sobre a cura da alma. Eu prometo para você que eu não vou demorar, vou ser breve, mas eu quero totalmente a sua atenção, porque essa palavra, deixa eu te falar algo, você está ouvindo ela de um jeito, mas ao final dessa ministração, ao final da nossa oração, você vai sair daqui muito mais leve do que você está agora. Você vai sair daqui muito mais disposto, muito mais aberto, muito mais sorridente, se você entender a mensagem que eu quero compartilhar com você nesse instante. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é um ser triuno. Ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a Bíblia também diz que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando eu era mais novo, eu tinha uma dúvida muito grande. Eu ficava me perguntando: como será Deus? Como será Deus? E eu tinha aquela visão de Deus, que Deus era aquele senhorzinho de cabelo branco, de barba branca, sentado num trono, num lugar bem distante. E essa era a visão que eu tive de Deus. Mas um dia eu abri a Bíblia, e a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Olha para o irmão que está do seu lado. Você quer saber como é que é Deus? O seu irmão é a cópia exata do Senhor. A pessoa que está aí do seu lado é a cópia exata de Deus. E eu então comecei a ficar empolgado com isso. Eu falei: quer dizer então que eu sou filho? Quer dizer então que eu sou parecido com meu pai? Quer dizer então que eu tenho acesso a Deus? Eu recebi o abraço do Pai. Eu fui tocado pela presença de Deus. Então eu vi aquele Deus muito distante, muito longe. Parecia que se eu falasse: Senhor, se puder, se tiver um tempinho, se surgir uma vaguinha na sua agenda, lembra de mim, ouve a minha oração, estou precisando tanto do Senhor. E essa era a ideia que eu tinha de Deus. Era alguém muito distante, mas no dia que eu fui para o encontro, eu percebi que Deus passou a morar dentro de mim. Eu comecei a ter intimidade com Deus, e esse contato, essa experiência, essa ligação com Deus, começou a transformar muito a minha vida. E chegou então no momento de nós compartilharmos sobre a cura da alma. E eu fiquei impactado com tudo isso, porque assim como Deus é um ser triuno, nós também somos um ser triuno. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós também somos um ser que é dividido em três partes. Nós somos corpo, alma e espírito. O seu espírito é a parte que você tem contato com Deus, que você tem intimidade. Sabe essa experiência que você começou a ter com o Senhor? De você fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, e você começar a sentir a presença de Deus. De você ter saído do seu lugar, vindo aqui na frente, abraçado com alguém, e parecia que você estava abraçando o próprio Deus. Isso acontece através do seu espírito, porque você começa a perceber Deus. Você começa a enxergar o Senhor, não com os seus olhos naturais, mas você começa a perceber que Deus é como se fosse o vento. Você não vê o vento, você não consegue enxergar o vento de maneira alguma, mas você pode sentir. Mas você sente através do quê? Através do seu espírito. É o seu espírito que começa a ter experiência com Deus, começa a ter contato com Deus, porque o seu espírito ele começa a ser vivificado aqui nesse encontro. Você já passou, há um tempo atrás tinha uma canção que cantava muito, talvez você já tenha escutado, não sei se os irmãos ministraram, aquela Como Zaqueu. Como Zaqueu entra na minha casa. E você começava a ouvir aquela música, explodiu no Brasil inteiro. Mas explodiu de tal jeito que essa música começou a tocar até mesmo em bar. O povo pegou essa música e colocou estilo samba, estilo pagode. O povo estava lá no bar bebendo, cantando essa música. Mas deixa eu te perguntar, estava cantando algo correto, chamando o Senhor para entrar, convidando a Deus. Mas eles estavam tendo experiência com o Senhor? Não estavam. Por quê? Porque o espírito estava morto. O espírito daquelas pessoas estavam mortos. Mas aqui nesse encontro o seu espírito está sendo vivificado. Você começou a ter contato com o Senhor, começou a perceber Deus. Você não está mais conhecendo a Deus apenas de ouvir falar. Você começa a ter intimidade, você começa a sentir a presença de Deus. E essa presença vai aumentar cada vez mais aqui nesse encontro. Mas a Bíblia também diz que nós somos corpo. Corpo é a sua carne, é aquilo que você tem contato com o mundo. Mas a Bíblia também diz que nós temos alma. Nós temos uma alma, e essa alma é a parte das nossas emoções, é quem nós somos de fato. Tem pessoas que você sabe muito bem que ela é mais estressada, mais sentimental, é mais agitada, outros são mais calmos. A sua alma são as suas características, é quem você é de verdade. É como se
imprimisse você e mostrasse você para alguém, estaria mostrando a sua alma, as suas características, o que você gosta ou não de fazer, o que você gosta ou não de comer. Nós vamos ter um jantar abençoado ali, e eu sempre brinco, questão de comida, alguns gostam e outros não. Alguém aqui gosta de piqui? Misericórdia, Jesus poderoso. Vai ter libertação, você vai ser liberto desse desejo, dessa fome de piqui. Muitos gostam, outros já não gostam tanto. Pergunta de refrigerante, uns gostam, outros não. Chocolate, uns gostam e outros não. O que isso aponta? Isso aponta para a sua alma, para as suas características, o que você gosta ou não de fazer. Mas sabe, irmãos, preste atenção, olha para cá. Com o passar do tempo, às vezes a sua alma ela começa a passar por situações que te machucaram muito, e é exatamente a sua alma que às vezes é ferida e ela precisa ser tratada. Quando eu era criança, eu tive uma experiência muito complicada, porque eu morava num lugar onde o lote do lado tinha uma horta, e menino quando é muito novo, não tem muito o que fazer, apronta muito. Talvez você tinha esse passado, mas vai ser apagado em nome de Jesus. E eu ali peguei uma pedra daquelas pesadas de amolar faca, bem grande, e eu falei, chamei os meus amigos, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa pedra e jogar na horta do vizinho. E eles vão, mas não damos conta. Eu, não, pode deixar que eu pego. Peguei essa pedra, segurei firme e joguei para que ela fosse para o outro lado. E eu fiquei aqui só esperando o barulho da pedra caindo no lote do vizinho. Mas onde é que você acha que essa pedra caiu? Ela voltou exatamente em cima da minha cabeça. E quando caiu, o sangue começou a descer, e nessa hora você não tem mais amigo. Porque os amigos, não, minha mãe está me chamando, eu tenho que ir ali, não sei o que, tá, resolve aí, é só lavar que o sangue para. E eu fiquei sozinho, cheguei em casa, meu pai viu aquele sangueiro todo descendo, me levou para o médico, e lá o médico falou, olha, vai ter que limpar, mas vai doer. Só que eu preciso de sua ajuda, falou para o meu pai, você vai ter que segurar ele. E eu lembro da cena até hoje, e era um tipo de pedra que ela esfarinhava muito. Quando caiu, sujou muito no lugar onde ficou ferido, sujou muito. O médico então pegou a ponta da tesoura, passou um algodão, falou, meu pai, segura ele firme agora. E eu não entendi por que meu pai me segurava daquele jeito. Eu falei, pelo amor de Deus, me tira daqui, esse homem vai me matar, ele quer me ver num caixão. Mas meu pai me segurou, e o médico então começou a limpar, e tirar toda a sujeira que havia, para que então pudesse cicatrizar. Por que eu estou falando nisso? Porque às vezes você pode ter enfrentado situações na sua vida, aflições, e que a sua alma ela foi totalmente ferida. O problema é que quando você machuca o seu corpo, você vai no médico, passa um metiolate, passa uma gaze, envolve, faz alguma coisa, e com o passar do tempo fica apenas uma cicatriz. Você nem sente mais a dor. Alguém pergunta, o que foi isso? Você fala, não, um certo dia eu caí, você esquece totalmente. Na hora dói muito, na hora é muito dolorido, mas depois você esquece. Mas quando a ferida é na nossa alma, ela também precisa ser tratada. Às vezes vai doer como dói quando você trata alguma ferida no seu corpo. Mas da mesma forma como o seu corpo ele fica totalmente sarado, essa é uma noite do Senhor sarar totalmente a sua alma. Toda ferida, toda dor, todo ódio que possa ter brotado dentro do seu coração, essa é a noite de Deus trazer uma anestesia completa e curar cada uma das nossas feridas no nome de Jesus. Com o passar do tempo, como eu falei para você, às vezes você pode ter enfrentado uma série de situações que te feriram, relacionamentos, momentos difíceis. Talvez você pode ter uma mágoa até com Deus. Você já enfrentou tanta coisa que você fala, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Por que o Senhor não me ajuda? Por que o Senhor não me estende a mão? Bastava os meus pais terem virado as costas para mim, bastava os meus amigos terem virado as costas para mim, mas agora parece que até o Senhor. E você começa então a criar mágoa no seu coração com todo mundo, com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, com seus amigos, com colegas de trabalho, e muitas das vezes essa mágoa extrapola e chega até o Senhor. Tem pessoas que foram feridas de uma maneira muito grave, e essa ferida sempre dói, só de lembrar dói. E você pode perguntar, pastor, mas tá bom, minha alma foi ferida,
pode ter acontecido alguma coisa, mas como é que eu faço para saber que eu tenho feridas ou não? Como é que eu faço para saber que eu fui magoado, que eu fui ferido, e tem algo dentro de mim que precisa da cura do Senhor? Se você tem Bíblia, se puder projetar para nós, a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 23. Olha o que a Bíblia diz. Primeira forma de você saber se você tem feridas, é que você precisa dar crédito à palavra de Deus. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Se o nosso corpo, alma e espírito precisa ser conservado íntegro, com certeza tem algumas coisas que podem afetar cada uma dessas partes. Podem ter coisas que vão afetar o seu corpo, o seu espírito, mas também pode afetar a sua alma. Acredita em mim, a própria Bíblia nos aconselha e nos diz que às vezes nós podemos ter feridas na nossa alma que elas precisam ser consertadas. Outra maneira de você perceber se a sua alma é ferida ou não, é você perceber se há dor quando você lembra de algo. Quando você lembra de determinadas situações, determinados momentos na sua vida, ainda te causam dor? Momentos lá atrás, às vezes anos atrás, situações, brigas, discussões, alguma coisa que aconteceu, te dá ainda alguma dor, te traz ainda algum ressentimento, te traz ainda algum medo. Você pode ter enfrentado alguma situação que quando você lembra, você fica apavorado daquilo. Você conhece pessoas que às vezes sofreram um acidente, e quando ela vai entrar no carro, ela fica apreensiva. Por quê? Porque aquela experiência traumática levou ela a ficar assustada com tudo. Tem medo de andar de carro, tem medo de participar de alguma coisa. Quando lembra de uma situação, seja em casa, dá raiva. Quando ela lembra de alguém, dá uma angústia no coração, ela tem ódio de alguma pessoa, porque é uma das maneiras de você saber se a sua alma é ferida e se você precisa de uma cura na sua alma. É uma das primeiras maneiras, percebendo a dor. Outro ponto, preste muita atenção. Outro ponto que você vai saber se a sua alma é ferida e se você precisa de uma cura, é se aconteceram situações na sua vida que te feriram emocionalmente. Olha para cá, tem alguma coisa que aconteceu com você, que te feriu, que ainda dói? Isso pode ser algo simples demais para alguém, mas para outras pessoas pode ser um negócio muito grande. Sabia que tem pessoas que não gostam do próprio nome? Por que meu nome é esse? E às vezes fica constrangido, vai se apresentar para alguém, se apresenta com um apelido, apresenta com algum outro nome. Tem pessoas que lutam às vezes para mudar o nome, porque até o nome causa um certo ressentimento. Ele tem vergonha de ser chamado daquele jeito, ele tem vergonha de alguém comentar, tem vergonha de chamar. Eu conheci pessoas que quando iam no médico e às vezes ia chamar o nome dele em voz alta, ele já ficava ali perto da enfermeira ou da atendente, para que ele já perguntava: é o meu nome? Para que não falasse em voz alta e ele não ficasse constrangido com aquilo, porque tinha vergonha do nome que tem vergonha do nome que o pai colocou. Outra coisa que pode às vezes causar uma ferida muito grande, às vezes até pelo lado das mulheres, uma gravidez indesejada. Não esperava uma gravidez, ainda não era casada, às vezes ainda não estava num relacionamento, mas acabou engravidando. Aquilo ali causou uma mágoa muito grande, uma dor muito grande, situações complicadas. Nas nossas vidas, por exemplo, tem um caso muito sério: divórcio dos pais. Eu não vou fazer essa pergunta, mas na maioria dos eventos que eu estou ministrando, eu pergunto: quantos aqui são filhos de pais separados? Irmãos, do mesmo jeito que a quantidade de gente aqui que gosta de piqui levantou a mão, levanta para dizer que é filho de pai separado. Foi criado longe do pai, foi criado longe da mãe, e aquilo ali é uma dor muito grande, porque ele vê os outros que foram criados pelos pais, e ele não. Ele vê os outros participando do dia dos pais, do dia das mães, mas ele mesmo não tem com ninguém, porque o pai abandonou, a mãe abandonou, são divorciados, deixaram de lado, não deram atenção suficiente, e isso com o passar do tempo foi virando uma ferida do tamanho do mundo. Só de lembrar, ele fica agoniado com aquilo. Separação dos pais é o que fere muito, muito as nossas vidas, fere muito a vida de muitas pessoas. Esse fato também de ser abandonado.
Eu converso com tantas pessoas, eles falam: olha pastor, você não sabe a dor que eu sinto de saber que a minha mãe não quis me criar, de saber quando o meu pai ficou sabendo que minha mãe estava grávida, ele fugiu, e até hoje eu nunca vi o rosto dele, não sei nem quem é, ou às vezes eu até conheço, mas não faz questão nenhuma de estar perto, de poder saber como eu estou, e isso causa uma ferida tão grande. Para nós, às vezes que não vivemos isso, parece muito simples. Não é isso tudo, não é exagerado desse jeito que nem ele está falando, não é dessa forma, mas dói. Para você às vezes dói, para o seu coração às vezes ainda fere muito, quando falam coisas ao seu respeito. Para mim talvez essa é uma das piores, ou talvez uma das maiores causadoras de feridas na alma, é quando lançam palavras sobre você, ao seu respeito, mas palavras negativas. Você não vai dar em nada, você não vai ser ninguém. Quem que você pensa que é para ser alguma coisa? Você quer ter essa profissão, você quer ter esse ganho, mas você não vai dar em nada, com certeza você não vai ser ninguém, você vai ser alguém totalmente reprovado, alguém totalmente deixado de lado, porque você não tem potencial para nada. Mas acontece, você ouvir isso de alguém que você não tem carinho nenhum, é tudo bem, mas alguém que você ama, que você tem um respeito e uma consideração, falar isso ao seu respeito, é muito triste. Os próprios pais às vezes falam: esse menino só me dá trabalho, esse menino só me dá problema, não presta para nada, não vai dar em nada, não vai conseguir ser nada, você é assim problemático, vai morrer assim problemático, o seu problema não tem solução. E a palavra é só essa, só a palavra negativa. Você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir chegar a lugar algum, você não vai conseguir provar de nada na sua vida. As palavras doem demais quando saem da boca das pessoas que nós mais amamos, e pode ter causado uma ferida muito grande no seu coração. Falar que as coisas que você faz não dá certo, falar que o seu casamento é o pior casamento da face da terra, falar que você que é jovem, adolescente, não tem um futuro brilhante coisa nenhuma, não vai ser ninguém, vai passar dificuldade, não vai conseguir ser alguém nessa vida. São palavras que ferem demais o nosso coração, são palavras que ferem demais a nossa alma, e às vezes essa palavra feriu tanto, que a sua alma hoje, só de lembrar dessas situações, você fica angustiado, você fica abatido, quando você lembra da conversa que você teve, quando você lembra da briga que você teve, quando você lembra das pessoas que você amava, liberando esse tipo de palavra para você, dá uma agonia muito grande, um peso muito grande, uma tristeza muito grande. Isso pode ter causado uma ferida muito grande na sua alma, pode ter doído muito. Apelidos, carência afetiva. Irmãos, preste atenção no que eu vou te falar, é tão bom. Hoje eu tenho 2 filhas pequenas, uma de 2 anos e uma de 4 anos, mas eu amo tanto as minhas filhas. Eu chego em casa, quando eu abro o portão, já vem aquela festa, e vem e me abraça, e eu pego no colo, e falo que amo, e elas ficam sem graça com aquilo, e eu falo: olha, papai te ama, e ela fica com aquela carinha, eu falo o quê? Eu falo que eu amo também, tal, fica constrangida. Mas crescer nesse ambiente é a melhor coisa que existe, crescer sabendo que é amado. Os outros lá fora podem falar mal de você o tanto que for, mas se você tem alguém que fala que te ama, você fica em paz. O problema é quando as pessoas que você mais tinha uma consideração são as que nunca falaram que te amavam, são as que nunca te deram um abraço e falar: filho, você é muito amado, filho, eu te amo muito, filho, olha, eu tenho tanto prazer de estar com você. Mas às vezes o que você ouvia da boca dos seus pais, dos familiares, ou das pessoas que te criaram, fala: eu não estou vendo a hora de você crescer e sumir dessa casa, eu não estou vendo a hora de você crescer, seguir a sua vida e me deixar para trás, esquecer que eu existo, esquecer que existe essa casa. A minha vontade é que você ficasse longe, esquecesse totalmente de nós. Lá em casa eu fico vendo o tanto que isso é importante, e o tanto que eu cresci nesse ambiente. Eu não ouvia meus pais o tempo inteiro, todo dia, falando: olha, eu te amo, conta comigo. Mas eu sabia que os meus pais eram pessoas que eu podia contar, eu sabia que os meus pais estavam ali comigo o tempo inteiro. Qualquer dificuldade eu podia gritar para eles: pai, me ajuda,
Pai, olha, me socorre nessa situação. Lá em casa, quando acontece alguma coisa, um barulho acontece, um copo quebra. Quando pensa que não, vem as duas desesperadas para o colo do pai. E quando está no meu colo, eu já contei essa experiência. Lá em casa eu tinha um portão, que quando eu abria, no portão eletrônico, no controle, parecia que o muro estava caindo, tanto que era barulhento. E quando ele chegava no final, era um barulho assim enorme. Enquanto estava sendo aberto, o barulho era muito grande. E quando eu abri o portão, às vezes eu esquecia de avisar, elas vinham desesperadas para o meu colo e ficavam aqui comigo. O barulho continuava o mesmo, mas ela estava no colo do pai. O barulho continuava da mesma forma, mas no colo do pai estava tranquilo. Às vezes você não tinha alguém para te abraçar nos momentos de maior dificuldade da sua vida. Às vezes você não teve alguém para te abraçar, para falar: olha, eu estou com você, para o que der e vier, conta comigo. E o maior companheiro que você teve a sua vida inteira foi o seu travesseiro, que você abraçava, chorava e perguntava o tempo inteiro: por que a minha vida é assim? Por que a minha vida está indo nesse sentido? Por que a minha vida está indo nessa direção? São coisas que às vezes feriram a sua alma de uma maneira muito forte. Discriminação racial, o tanto que isso é antigo, mas ao mesmo tempo tão presente nas nossas vidas, tão presente hoje no nosso cotidiano. Tem tanta gente que é discriminada racialmente falando, e aquilo ali causa uma ferida também muito grande. Mas além de pessoas te rejeitarem, às vezes você também se rejeita. Você também olha para si mesmo e fala: olha, eu queria ser diferente. Alguns irmãos reclamam de alguma deficiência física, de uma magreza excessiva, de uma obesidade. Tem pessoas que são muito constrangidas por causa de cravos, espinhos no rosto, ou doença constante. Tem pessoas que não são feridas simplesmente porque alguém falou a respeito delas, mas elas são feridas porque ela mesma fica se olhando e fala: meu Deus do céu, por que eu sou assim? Por que eu tenho essa aparência? Por que eu sou desse jeito? Deixa eu te falar, você é perfeito aos olhos de Deus, você é perfeito aos olhos do Pai, mas às vezes você mesmo fica trazendo ferida para si. Por que eu tenho essa aparência? Por que eu sou desse jeito? Por que eu ando dessa forma? Por que eu sou tão diferente de outras pessoas? E essa auto-rejeição te prejudica demais, fazendo com que você tenha a sua alma ferida. Mas outro ponto, que é fundamental, que às vezes você foi ferido por causa de uma culpa. Agora há pouco nós pregamos a palavra do arrependimento. Arrepender por aquilo que você fez. Mas tem hora que você tem aquele sentimento de culpa por ter feito alguma coisa errada. Por que eu roubei aquele dinheiro? Por que eu fiz isso? Por que eu matei alguém? Por que eu andei por esse caminho? Por que eu andei pela prostituição? Por que eu fui pelo lado do vício? Por que eu fui para as drogas? Por que eu fui para a bebida? E aquele sentimento de culpa é um sentimento muito ruim, que você fica ali o tempo inteiro olhando para si e se sentindo culpado porque a sua vida andou numa direção, pegou um determinado caminho. Abusos sexuais tem sido tão comum na nossa geração. Pessoas que foram abusadas e que hoje ficam muito constrangidas. E o ruim é quando o abuso foi também de gente que ele tinha consideração, dos próprios pais, dos tios, de um vizinho, de um amigo. Foi abusado e aquilo ali causa uma dor muito grande, um constrangimento muito grande. Nós temos muitos casais hoje prejudicados porque um dos dois foram abusados sexualmente, não consegue vencer aquilo porque dói, e às vezes ainda convive com a pessoa que praticou o abuso sexual, ou não consegue liberar perdão. Eu toquei numa série de assuntos aqui que ferem a nossa alma. Seus próprios pais falando mal de você, falando que você não ia dar em nada, falando que você não iria conseguir nada, uma rejeição da parte das pessoas. Outra parte, uma rejeição vinda de você, uma auto-rejeição, que não se aceita do jeito que é, pergunta por que você é assim, sentimento de culpa, abusos sexuais, tudo isso, olha para cá, causa uma ferida muito grande. Da mesma maneira que eu fui ferido naquela época que eu joguei a pedra para cima, caiu na minha cabeça e estava doendo muito. Às vezes quando você lembra de cada situação que você enfrentou, você fica com vergonha. Meu Deus do céu, você lembra de uma situação
com vergonha, constrangido. Será que alguém sabe? Será que alguém sabe que eu fui abusado sexualmente? Será que alguém sabe que eu já abortei uma vez? Será que alguém sabe da dor que eu sinto? Aí você lembra do relacionamento com seus pais. Às vezes até hoje o seu relacionamento com familiares, com seus pais foi prejudicado. Você não consegue liberar perdão, não consegue conversar. Eu conheço pessoas que estão há mais de 10 anos sem conversar com os pais, com os irmãos, porque um dia falaram dele e ele ficou muito ferido e magoado com aquilo, e fica remoendo, triste, cabisbaixo. Deixa eu te falar, o ódio, a amargura é um veneno que você não pode tomar nesses dias. Quando você tem raiva de alguém, ódio de alguém, é a mesma coisa de você tomar um veneno esperando que o outro morra. Mas na verdade quem está morrendo aos poucos é eu e você. Nós precisamos, nessa noite, permitir que Deus libere uma cura sobre as nossas feridas. Uma das partes que mais pesa na vida de alguém é no que se diz respeito ao relacionamento com os pais. E eu tenho alguém na minha família que a mãe não quis criar, não quis. Ela gritava para todo mundo: olha, eu não queria que esse menino nascesse, não queria que ele viesse, tentei abortar, não consegui, eu não queria e não vou criar ele. Tanto é que outra pessoa da minha família teve que pegar e começar a cuidar. Mas com o passar do tempo essa criança cresceu com aquele sentimento: mas por que minha mãe não quis? O que eu fiz de errado? Por que ela não me amou? Por que não me cuidou? E às vezes ela pergunta: será que era o dinheiro? Mas eu não estou preocupado com dinheiro. Eu queria tanto ser criado pela minha mãe, queria tanto ter sido criado pelo meu pai, queria tanto ter sido criado por eles, ser amado por eles. Graças a Deus que alguém cuidou de mim, e hoje é a minha mãe, porque cuidou. Mas por que os outros não me quiseram? Por que eu fui abandonado? Por que eu fui rejeitado? Essa é uma noite de você perceber que há feridas dentro de você que precisam ser tratadas. E para ser sincero, não é só para encontrista não, viu, servo? Às vezes tem ferida até mesmo dentro do seu coração que até hoje nunca foi tratado. Pastor, como é que eu me trato? Como é que eu me curo? Em primeiro lugar, você precisa admitir que você precisa de uma cura. Naquele dia que eu fui para o hospital, eu não queria passar por aquele tratamento de jeito nenhum. Mas hoje eu entendo que se eu não tivesse passado por toda aquela dor do médico pegar uma tesoura e limpar o local da ferida, provavelmente eu teria outras sequelas. Em primeiro lugar, admita que você precisa de uma cura. Fala: pastor, é verdade. Quando eu lembro desse fato, dói dentro do meu coração. Quando eu lembro dos meus pais, dói dentro de mim. Quando eu lembro daquela situação, aquilo me dá tremedeira. Admita. Segundo ponto, acredite que qualquer comportamento, ele pode ser modificado. Sabe aquele medo que você tem quando vai enfrentar alguma situação? Vai ser mudado hoje em nome de Jesus. Sabe aquele sentimento de angústia que você tem quando você enfrenta alguma coisa? Vai ser mudado hoje em nome de Jesus. Pastor, eu acho que não tem solução, eu acho que não vai dar certo, eu acho que Deus não, nesse ponto aqui não vai conseguir ter solução. Vai conseguir ter solução sim. Para Deus não há impossíveis. Esse sentimento que às vezes você tem vai ser tratado hoje no nome de Jesus. Terceiro lugar, que é a prática que eu vivi há anos atrás, é entrar em contato com as lembranças que ainda doem. Para mim ser curado naquele dia e ser totalmente reabilitado, mexeu e doeu. Só de eu tocar em alguns assuntos aqui que eu falei, que eu citei exemplos, às vezes começou a doer em você, começou a pesar no seu coração, começou a trazer uma certa angústia, e você precisa colocar para fora. Senhor, ainda dói lembrar das palavras que meus pais falaram ao meu respeito. Senhor, ainda dói lembrar daquela situação que eu passei há tanto tempo atrás. Senhor, ainda dói lembrar das palavras que falaram sobre mim, que eu não iria dar em nada, que eu não iria conseguir nada, que eu não seria ninguém na vida. Ainda dói. Assim como você teve que se expor agora há pouco, falando para o Senhor o seu pecado: Deus, eu pequei, Senhor, eu menti, eu roubei, eu me prostituí. Você não pegou o microfone, o nosso alvo não é anotar o que você fez e falar: o irmão passou por aquilo. Nós não temos esse coração para ter certeza disso. Mas assim como você confessou o seu pecado, você precisa colocar para fora. Senhor, ainda dói. Tem pessoas que foram traídas,
Lembrar de uma amizade que te traiu, você fica agoniado. E um casamento que houve traição, ainda dói. Você precisa liberar perdão nessa noite sobre a vida dessas pessoas. Você não pode mais viver presa às pessoas que te feriram, que te magoaram. Você precisa falar hoje: Senhor, está doendo, mas eu quero ser curado. Está doendo, ainda dói, só de lembrar eu ainda fico agoniado, ainda dói, mas eu quero ser curado e tratado totalmente nessa noite. Pastor, você pode perguntar: pastor, na Bíblia tem pessoas que passaram por situações constrangidas, situações pesadas? Tem. Olha o exemplo de Paulo. Talvez você conheça a vida de Paulo. Paulo foi alguém que matou muitos cristãos, matou muitos crentes, matou muita gente. E no dia que ele converteu, imagina a vergonha, ele entrar na igreja e encontrar o pai do menino que ele matou, encontrar o filho da mulher que ele matou. Tinha constrangimento. Na Bíblia, o próprio Davi é um exemplo de alguém que passou um constrangimento muito grande. Tinha direito a muitas mulheres, acesso a muitas mulheres, mas decidiu pegar uma casada, decidiu ficar com alguém que já era casado, ainda por cima mandou o marido para a linha de frente da batalha, para o marido morrer, para não saberem que ele tinha engravidado ela. No final das contas, o pecado veio à tona, mas a Bíblia fez desse homem um homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Então deixa eu te falar, não há dor que não possa ser removida, não há cura que não possa vir sobre você, não há ferida que não possa ser sarada, não há nada que é impossível para Deus. E nessa noite, você vai ser curado em nome de Jesus, em nome de Jesus.